Os Estados Unidos bombardeiam a Venezuela em poucas horas. Retiram Nicolás Maduro do país e a grande maioria dos comentaristas nacionais. Nem todos eles, felizmente, mas muita gente de repente olha para a Rússia e para a China, absolutamente pasma. E a Rússia, o que faz? E a defesa aérea da Federação Russa? Onde está a altíssima traição por parte da Federação Russa? A China vendeu a Wagner para a Venezuela. Não se sabe muito bem onde ela está. Sou Liu Sivaya, analista geopolítica e correspondente de guerra em Donbass. Vou dar a vocês a opinião de uma analista militar e geopolítica. E vou contar para vocês o que absolutamente ninguém vai dizer sobre a questão da Rússia, China e Venezuela. As perguntas pertinentes sobre o que já aconteceu, nós já fizemos inúmeras vezes neste mesmo canal. E vocês têm vídeos dedicados inteiramente às perguntas-chave sobre a questão da retirada de Nicolás Maduro. Do porquê, o que aconteceu na Venezuela, quais serão as consequências. Mas agora, vamos ver e vamos falar sobre o que me irrita profundamente. Muito pessoalmente, acontece que sou russa, acontece que sou analista, que se dedica quase em primeiro lugar às questões relacionadas com a Federação da Rússia. Então, o que me surpreende muito é que em todos esses ataques dos Estados Unidos que vocês estão vendo agora na tela, a galera vendo perfeitamente que praticamente não há nenhum tipo de resposta por parte do governo venezuelano, nem por parte do exército venezuelano. Olhe para outros países, que aqui para mim daria absolutamente na mesma. Se fosse a Rússia, se fosse a China ou qualquer outro país. Essa coisa de analisar o mundo do ponto de vista de que aqui tem os bons e ali tem os maus. E eu escolho o meu lado porque são os bons. Pode ser assim, mas só até certo ponto China e Rússia são bons. Na medida em que, defendendo seus interesses, eles defendem, na verdade, uma ordem mundial multipolar, mais justa, porque defendem a soberania de cada país e de cada estado. E que seja o povo de cada estado que decida livremente o que acontece com o estado em questão e, claro, com os recursos que existem dentro dele. Ou seja, defendem o contrário do que os Estados Unidos que se intrometeram na Venezuela. Estamos atolados, e Donald Trump já falou por último. Nós vamos controlar a questão venezuelana e vamos fazer na Venezuela o que bem entendermos. E vamos impor um governo que nos agrade. Não podemos permitir que aliados de Nicolás Maduro controlem qualquer coisa na Venezuela. Mas citamos aqui a Federação da Rússia. A santo exatamente de quê? Vamos lá! Já que citamos a Federação da Rússia, a primeira pergunta que faço é: o que exatamente a Rússia deveria fazer em apoio à Venezuela? Rússia, China, Índia ou outro país? Principalmente Rússia e China, que têm os maiores laços históricos com o governo venezuelano. O que devem fazer? Jogar uma bomba nuclear em Washington e iniciar a Terceira Guerra Mundial? Eles têm que ligar para Donald Trump, passar vergonha internacionalmente e dizer: olha, Donald, por favor, pare com isso na Venezuela. Sério mesmo que a Rússia tem que se meter nesse assunto, além do que já está envolvida lá? Porque, além disso, me parece extremamente injusto o que estão comentando agora sobre a Federação da Rússia, porque é algo muito específico. E a China ajudou muito. Além disso, a Federação da Rússia recentemente tem enviado defesa aérea para a Venezuela. E isso? Eu não sei se alguém ficou sabendo dessa questão ou não, mas eu já vou revelar agora. Defesa aérea, que na Venezuela não estava em funcionamento de jeito nenhum. Acontece que esses que ficaram lá segurando a bandeirinha de primeiro, vamos com a Rússia e depois Rússia. Traidores. A defesa aérea russa é inútil e não funciona. Eles esqueceram de verificar as condições exatas. E quase só faltou ali um militar venezuelano comendo um donut de uma defesa aérea, que ainda era a que foi entregue na época do Chávez, que não parece que estivesse ativa neste momento. E a nova que a Federação da Rússia acabou de entregar agora, os S-300. Olha, eu ainda não sei se na Venezuela eles já entenderam as instruções ou que diabos aconteceu exatamente. É justamente por isso
Obviamente, porque eu não acredito nem um pouco que o Estado venezuelano seja um estado de merda. Na Venezuela, o exército não cumpre isso. Isso, do meu ponto de vista, foi acordado desde o início, desde a própria Venezuela. E para mim tanto faz se foi o próprio Maduro ou se foi o círculo mais próximo do Maduro. Mas isso não pode ser uma coincidência. Mas indo para a pergunta, porque essa agora é uma das que mais está interessando. O que aconteceu exatamente com a Federação da Rússia e o que a Federação da Rússia fez? As Forças de Operações Especiais e as Forças Especiais são coisas diferentes. As operações especiais da Federação da Rússia estão na Venezuela há praticamente 10 anos aqui. Será que vai ter algum espertinho que diga que basicamente na Venezuela eles estão se dedicando a fazer ponto cruz? Mas já te garanto que não tem nada a ver com a realidade na Venezuela. As operações especiais, repito que não. Forças especiais da Federação Russa têm preparado o exército venezuelano, têm preparado os comandantes venezuelanos, têm preparado a possível opção da guerrilha venezuelana, porque são especialmente bons nisso. Um soldado em geral das forças especiais, agora sim, também, não só operações especiais. Forças especiais também têm a missão básica em seu código deontológico, vamos chamar assim, que se você não pode cumprir com o objetivo estabelecido e está atrás da linha zero, ou seja, atrás da linha de contato, ou seja, no território inimigo você tem que montar um pouco de resistência. O que significa que você tem que organizar a guerrilha para funcionar e efetivamente enfrentar o seu inimigo. É exatamente isso que a Federação da Rússia tem ensinado na Venezuela? A Rússia, claro, enviou armamento. A Rússia, claro, ajudou a Venezuela a esclarecer a questão do petróleo, a extrair o petróleo que era tão necessário. Em muitas ocasiões, também fez isso em colaboração muito estreita com a China. Ou seja, a China, claro, também atuou ajudando a Venezuela. Mas isso já era visto desde a época da Síria. E isso vem me irritando desde aquela época. Vou dizer claramente, como já afirmou Vladimir Putin, e apenas repito suas palavras. Nós, russos, não vamos ser mais sírios do que os sírios, nem mais venezuelanos do que os venezuelanos. Se alguém acha e pensa que a Rússia tem que pegar seu contingente militar e se instalar na Venezuela, ainda por cima agora, em plena operação especial na Ucrânia. Bom, e quem estiver comparando isso já seria motivo para outro vídeo de 3 horas. Quem estiver comparando o que aconteceu desde essa época dos Estados Unidos com a Venezuela. E o que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia, isso já são outros 500. Pois não, isso não foi feito pela Federação da Rússia, porque não se quer fazer, nem tampouco se pode fazer. A Rússia não é os Estados Unidos da América, e não é só por ter menos poder militar. O que está acontecendo? Ucrânia? Aquilo que a Rússia está esperando desde 2014, que fossem cumpridos os malditos acordos de Minsk. Enquanto a população civil estava sendo literalmente morta, e ninguém se importava absolutamente. Mas agora, os Estados Unidos entram como se fossem o valentão do bairro. Pegam o líder de um país e o tiram do país em questão. E vamos embora, porque é isso que importa. E a União Europeia está lá dizendo: defendemos a democracia na Venezuela. Estamos com o povo da Venezuela super preocupados. Ninguém se importava. Mas aquele valentão do pego arreando é gerúndio. E a União Europeia lá defendendo, super preocupada. As pessoas precisam entender isso. Ficam perguntando o que os militares faziam. Poxa, estavam de serviço. Os militares não trabalham. Vamos ver se isso vai ficando claro. E eu digo isso, de verdade. Me perdoem se pareço emotiva demais, como se eu estivesse brigando com vocês.
Me perdoem, mas é que eu fiquei muito irritada por causa das opiniões tolas, absolutamente, que eu leio nas redes sociais. Vejo que se não explicar claramente, ninguém o fará. Os militares servem, não trabalham. Os militares não têm férias. Muitas vezes não podem fazer parte de sindicatos. Os militares não podem realizar certas ações políticas. Os militares estão ali para obedecer. Senão, isso viraria uma bagunça e ninguém entenderia nada. A falta de ação na Venezuela é uma questão política que deve ser analisada no próprio país. Com que coragem, gente! Sério mesmo que acham que, estando a Federação Russa envolvida na operação militar na Ucrânia, ainda tem que colocar sua inteligência a serviço da Venezuela? Quer dizer que eles têm que ficar de plantão às 2 da manhã, vigiando os céus da Venezuela, para ver se vão extrair o Nicolás Maduro. Que porra é essa? E espera aí, porque ainda vamos entrar na questão dos Wagner. Porque muita gente tem perguntado muito sobre os Wagner. Em primeiro lugar, na Federação Russa, agora eles praticamente se desmembraram completamente por causa do que aconteceu em 24 de junho. Acho que foi em 2022, se não me engano. 2022 ou 2023, me corrijam se eu estiver errada. Pois com essa história da Operação Militar Especial, hoje eu já perdi a memória. A médio prazo, os Wagner ainda estão na Venezuela? Ainda restam membros deles lá? Uma parte ficou na Bielorrússia. A maioria foi para a África. Porque da mesma forma, muitos voltaram para o território da Operação Militar Especial. Muitos estão agora mesmo no território venezuelano. O que os Wagner estão fazendo lá e como eles trabalham em conjunto com as equipes de operações especiais? Enquanto isso, as operações especiais, que dependem diretamente do Ministério da Defesa, estão lá para treinar, em primeiro lugar, o exército venezuelano, para treinar os comandantes da Venezuela em primeiro lugar. E isso é muito importante porque na Venezuela, e é que na verdade, esse é um exército que não esteve em uma guerra real, nem em uma guerra ativa há muito tempo. Na Rússia, eles sabem disso e tentam aplicar e tentam levar isso adiante. O que está sendo tentado e tem sido tentado, principalmente desde a Operação Militar Especial. Muito especialmente. Perdoe a redundância. É pegar os quadros médios do exército venezuelano e mostrar aos comandantes da Venezuela como eles devem fazer as coisas. Porque um bom comandante vale por não sei quantos centenas de soldados. E é justamente esse bom comandante que, no campo, vai fazer com que todo o maldito exército funcione. Então, isso se tornou e foi complementado, de fato, com o trabalho do Companhia Militar Privada Wagner e do Companhia Militar Privada Wagner. Não oficialmente, pois não existe como organização formal, mas integra sua estrutura em alto nível. Vamos dizer assim, os que ficaram, os que não foram para a África, estão na Venezuela de fato, assumindo os pontos-chave, mas não cuidando deles. Os Wagner, poxa! Ou seja, os Wagner vão como instrutores. Os Wagner pegam a guarda do Maduro. Olha só, hein? Olha, estou passando os dados para vocês. Os Wagner ensinam a trabalhar. Podem? Não sei até onde isso chegou na Venezuela, mas imagino que sim. Pegam a guarda presidencial e ensinam como eles devem proteger esse objetivo absolutamente crucial, o mais importante de um país, que é Nicolás Maduro. Os Wagner realmente ensinam esses quadros específicos dentro da Venezuela a cuidar de objetivos-chave, ou seja, objetivos de infraestrutura crítica. Todos esses pontos absolutamente contados que estão no mapa e onde é preciso colocar pessoal militar muito específico, muitas vezes como uma espécie de guerrilha ou guarda privada. Acho que estou sendo clara. Os Wagner também têm feito o seu trabalho, mas é que os Wagner não podem ficar ali atrás de Nicolás Maduro. Nem o exército da Federação da Rússia, nem ninguém quer fazer isso. Mas vamos acordar de uma vez, porque não vivemos em um mundo de... Eles também têm feito. Mas é Wagner se tornando Nicolás Maduro, quer de... que não vivemos em um mundo
também fazendo. Mas é que os que estão por trás de Nicolás Maduro, nem. Mas ao despertar, a gente não vive em um mundo de também tenho feito. Mas é que os Wagner não querem ficar atrás. Nicolás quer. Mas ao acordar de um, que não vivemos em um mundo de, mas ao acordar, mundo de.